Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Caminhos. Vamos lá. O Caminhos é um algoritmo, né, bem tradicional e ele é muito utilizado para agrupamento, né, construção de agrupamentos ou clustering, beleza? É, os principais objetivos, né, a gente pode chamar assim, vamos falar um pouco sobre objetivos aqui, é, é encontrar grupos ou formar grupos, né, de modo que esses clusters, né, eles tenham elementos similares dentro do mesmo grupo, ou seja, dentro de um cluster eu vou ter objetos ou elementos que são similares, né? E em clusters diferentes, né, eu vou ter objetos que, a princípio, eles serão realmente diferentes entre si, certo? Então, os elementos que são bem próximos, eles vão estar agrupados em um cluster, e os mais distantes, né, elementos distantes um do outro, vão aparecer em clusterings, né, em grupos diferentes, beleza? Então, assim, essa ideia de grupo é uma ideia bem intuitiva, né? Elementos parecidos vão fazer parte de um grupo, beleza? Então, vamos lá. É, a gente pode dizer também que no algoritmo de caminhos, a gente considera esse algoritmo um algoritmo não supervisionado, né? Por quê? Porque eu não preciso inicialmente ter rótulos, né? Eu não preciso ter classes associados aos elementos. Muito pelo contrário, eu vou aplicar esse tipo de algoritmo quando eu não conheço as classes, quando eu não tenho informação muito precisa do que são esses elementos que eu quero é, analisar, né? Porque eu quero encontrar aqui alguma similaridade entre eles, beleza? Então, de modo geral, eu vou tentar descobrir de forma autônoma, de forma não supervisionada, categorias entre esses elementos, né? Então, a partir dos grupos, eu posso considerar que cada grupo ele vai estar representando uma categoria, né? Não exatamente de forma fiel, mas o objetivo é que ele encontre esses grupos e que esses grupos representem uma categoria. Então, vamos lá. É, a matemática por trás, né, do caminho, de como ele funciona, é, ela é bem interessante, né? A gente vai trabalhar em cima de otimizar um erro quadrático, né? Mas como assim otimizar, né? Ou diminuir esse erro quadrático? Então a ideia é fazer uma comparação, né? A gente vai ter um conceito aqui de centroide, né? Eu vou ter um elemento principal que vai representar todo o grupo, e a ideia é que eu consiga encaixar esses elementos principais, né, dentro desses grupos, né? Ou seja, eu pego um elemento que representa bem um grupo, e se esse elemento realmente ele representa bem esse grupo, matematicamente significa que o erro, né, da distância, né, uma métrica de erro, né, ou seja, uma distância entre o centroide e os outros elementos desse centroide, fazendo um somatório desse erro, calculando de forma quadrática, eu vou ter um valor mínimo, né? Eu vou tentar encontrar, colocar esse centroide de modo que eu diminua esse erro, né? Que esse erro seja o mínimo possível, beleza? Vou falar de forma mais clara aqui nos próximos slides. É, então, só para ficar menos abstrato, tem aqui uma figura que representa essa ideia de encontrar centroides, né, e diminuir o erro, né? Digamos que eu tenha, só para vocês terem uma ideia, eu tenha centroides bem distante desses grupos, né? Eu tenho, digamos, 3 centroides encaixados aqui bem no extremo desse gráfico, né? Então, se eu pegar esses centroides e calcular a diferença para os elementos que estão aqui, né, nessa base de dados, essas distâncias, né, calculadas e somadas para os centroides, né, eu vou deixar até de modo geral assim, elas serão grandes, né, serão bem maiores do que se realmente eu colocar esses centroides encaixado, né, de forma bem centralizada nos dados. Então, quanto mais distante o centroide dos dados, maior é a distância, né, e quanto maior a distância, maior aquele erro quadrático médio, né? Então, a soma dessas distâncias aqui serão maiores. Então, a ideia é que eu diminua essa distância e consiga realmente encaixar esses centroides, né? Então, vamos ver como a gente faz isso. O algoritmo eu calculo, né? Vou fazer o cálculo
eu vou estimar uma posição inicial do centroide, né? E a partir daí eu vou modificar essa posição ou essas posições, né, dos centroides de forma interativa, né? De modo resumido, né, aqui tem uma versão resumida do algoritmo, uma versão simplificada. O primeiro passo vai ser definir os K centroides iniciais. Na ideia de K é de a quantidade, se eu quero 3 centroides, não teria, esse K será igual a 3. Então a ideia do K é a ideia de quantidade de centroides que eu vou configurar para o meu algoritmo trabalhar, né? Então, eu vou definir a posição inicial desses centroides, né, desses K centroides, né, de forma aleatória, né? Essa é uma estratégia simples, eu tenho outras estratégias também para inicializar, mas a ideia aqui só para vocês terem ideia, vocês terem uma intuição, né, sobre como é que funciona. Então eu sorteio de forma aleatória esses centroides e esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu vou calcular, né, digamos, a que elemento, né, a que centroide representa aquele elemento, né? Vou chamar aqui de objeto, então eu tenho um objeto lá na minha base de dados, né, tem esses objetozinhos aqui, esses pontinhos, eu tenho esses objetos, e preciso atribuir, inicialmente eu não sei a que elemento pertence, então eu preciso atribuir esses objetos a um centroide. E logicamente eu vou atribuir ao centroide, né, se eu vou atribuir ao centroide mais próximo. Então esse elemento aqui, ó, em verde, por exemplo, não faz sentido atribuir esse centroide que está bem distante, né? Eu vou atribuir a esse centroide mais próximo. Então essa é a primeira estratégia, né? Eu vou realmente calcular a distância desse elemento para os centroides que eu tenho, e aí eu vou dizer, opa, esse centroide está mais próximo, esse elemento está mais próximo do centroide, lá, chamar de centroide B. Então eu vou atribuir esse elemento, esse objeto, ao centroide B. O terceiro passo, né, depois que eu faço isso para todos os elementos que eu tenho na minha base de dados, eu atribuo um centroide, né, eu vou associar um centroide para cada um dos elementos, eu vou recalcular os centroides, né, eu vou falar isso de forma gráfica ali na frente já já. E aí eu vou fazendo esse processo de forma interativa até que eu consiga atingir um critério de parada, né. Um critério de parada pode ser o número máximo de iterações, ou seja, eu rodei lá durante 10, 30, 40, 100, 1000 vezes, definir que esse valor é o máximo, então paro até chegar no máximo, ou eu paro até eu não correr mais alterações de centroide, ou seja, cada elemento que foi definido para aquele centroide, na interação seguinte, ele não mudou mais de centroide. Então vamos ver aqui de forma gráfica. Eu peguei essa figura aqui para a gente tentar entender esse processo aqui de forma visual. Então, aqui na figura A eu tenho alguns elementos, né? Inicialmente todos em verde, ou seja, não sei a que centroide pertence esses elementos. Aqui eu faço sorteio de dois centroides, né? Um centroide em vermelho e um azul, certo? E a partir desse momento eu vou testando, né? Opa, esse ponto aqui, ele está mais próximo do vermelho ou está mais próximo do azul? Opa, ele está mais próximo do vermelho. Então, ele vai pertencer ao conjunto dos vermelhinhos. E aí eu vou pegando cada elemento desse aí e vou fazendo essa pergunta, né? Ok, você está mais perto do azul ou do vermelho? Vermelho. Então, atribuo. Né? Então, esses pontos realmente em vermelho são os pontos mais próximos do centroide vermelho. Esses pontos em azul, eles serão os mais próximos do azul. E aí o que é interessante é que o próximo passo é recalcular esses centroides, ou seja, qual é o centro desse novo grupo. Né? Esse grupo vermelhinho aqui, ele vai ter um novo centro. E aí, ó, eu vou calcular esse novo centro, né? Eu vou encaixar, né, perfeitamente, né, da melhor forma possível, esse centroide que está um pouquinho mais afastado do grupo, eu vou tentar encostar ao máximo dentro do grupo que ele tinha gerado no passo anterior. E a mesma coisa eu faço isso para os outros centroides, né? Então faço isso para o centroide vermelho, faço isso para o centroide azul, e observem que esses centroides eles vão caminhando em direção ao centro, né, do conjunto de dados, né, onde tem a maior quantidade de dados, beleza? E nesse passo aqui, ó, eu recalculei o centroide, né? Recalculei o centroide, ele veio por aqui mais ou menos, por aqui mais ou menos. Aí eu vou reatribuir, depois que eu recalculo o novo centroide, aí opa, já que eu movimentei o centroide, né? Então eu preciso saber
quais são os novos elementos mais próximos desse novo centroide. Então, na verdade, quais são os elementos mais próximos desse novo centroide. Então, eu vou novamente verificar cada um desses pontinhos que estão aqui, né, na minha base de dados. E vou perguntar, opa, você está mais próximo do azul ou do vermelho? Novamente chego e atribuo, né, todos os elementos que estão mais próximos do vermelho, né, vão ficar associados ao vermelho. Todos os mais próximos do azul vão ficar associados ao azul. Né? E aí, recalculo novos, depois que eu recalculei os conjuntos, né, os clusters, né, os agrupamentos, aí eu recalculo o novo centro desse cluster, recalculo o novo centro, e a partir daí eu faço novamente o outro processo do passo 2, né, que é atribuir a esse novo centroide os elementos que estão realmente mais próximos dele. E aí, se a gente observar, para essa base de dados ali, os dois centroides que estavam, né, inicializados de forma aleatória, eles caminharam em direção ao centro dos dados, né, em direção a encaixar, né, a representar, digamos assim, a encontrar um elemento representativo desses conjuntos de dados. Beleza? Então aqui, provavelmente, se eu continuar executando o algoritmo, ele não vai mais modificar os elementos, ou seja, todos que são vermelhinhos, né, eles realmente continuarão sendo vermelhinhos, né. Provavelmente esse centroide aqui ele vai se movimentar muito pouco, né. Na verdade, se não modificar nenhum elemento, ele vai ficar na mesma posição, né. Então ele encaixa aqui, para de se movimentar e o algoritmo ele finaliza nesse ponto, né. Aqui só um outro exemplo para vocês terem um outro exemplo para vocês perceberem essa movimentação dos centroides, né? Então, os centroides eles tendem realmente a se aproximar para onde existe uma quantidade maior de dados, né? Então, aqui eu tenho 3 centroides sorteados de forma aleatória, né? Pego os elementos mais próximos de cada um desses centroides, né? Aí, depois que eu tenho esse novo conjunto, eu recalculo o centroide, né? Quando eu recalculo o centroide, eu tenho que redistribuir novamente, né? Depois que eu redistribuir, eu calculo de novo no centroide, calculo de novo, depois redistribuo, né? Depois eu verifico onde é que ele se encaixa, né? Onde é que de todos esses elementos aqui, né? Desse conjunto, né? Qual a melhor posição central dele e por aí vai. Então eu vou recalculando os centroides e redistribuindo. E a ideia é que esse centroide vá avançando até não se movimentar mais, né? Até esses elementos não mudarem mais de conjunto, né? De agrupamentos. Beleza? Só uma curiosidade, né? Como é que eu calculo a posição central aqui desses elementos, né? Então eu tenho esse centroide aqui, como é que eu vou recalcular a nova posição central? Então posso usar uma estratégia de centro de massa, né? Então tem um cálculozinho baseado na ideia de centro de massa que eu consigo encontrar o centroide, né? Que está realmente entre ou está melhor encaixado entre esses dados aí. Beleza? Então, aqui só ampliar um pouco a figura. Então, centroides eles vão se movimentando de modo a se encaixar, né, da melhor forma possível no meio, né, no centro do grupo desses agrupamentos. Algumas questões sobre o caminho, né? O caminho ele tende a gerar clusters esféricos, né? Então a ideia é que eu tenho um ponto e os elementos ao redor, né, desse ponto é que eles vão tender a fazer parte, né, dos agrupamentos. Então, problemas em que a gente tem uma distribuição um pouco mais complexa, né, da fronteira de separação dos dados, né, a tendência é que o caminho, né, ele tenha problemas, ou eu tenho que gerar muitos agrupamentos, né, para poder representar razoavelmente esses dados, né? Mas de modo geral, se digamos que essas curvas aqui, né, essas regiões,
representam classes diferentes, né? Eu tenho duas classes diferentes aqui. O caminho provavelmente ele ia encontrar um ponto central, ia botar esse grupinho aqui, ó, essas bolinhas aqui, e essas estrelinhas seriam realmente o resultado do caminho. Só que o real, a distribuição não é bem essa, né? Então, talvez se eu colocasse vários agrupamentos, né, ficar muito grande, talvez eu conseguisse ter um resultado um pouquinho melhor, mas não é nenhuma garantia. Então, o caminho é um algoritmo simples, né? Ele consegue criar esses agrupamentos, mas geralmente para bases de dados mais simples, né? Bases de dados com um pouco mais elaboradas, mais complexas, o caminho tende a não ter um resultado tão bom assim, né? Mas a gente tem outros algoritmos mais sofisticados também. Beleza? Vamos lá. Então, assim, o Camins, ele é muito popular, né? Como a gente viu, pela simplicidade ou pela facilidade de, de construção, de implementação desse algoritmo, né? Então, de forma bem abstrata, eu tenho praticamente 4 passos, né, principais para implementar esse algoritmo. Então, é uma ideia simples, né, mas é uma ideia que ele funciona, né, relativamente bem, dadas suas devidas limitações, né. Outras questões, né, ele é sensível ao ruído, né, ele vai tentar se encaixar nos dados, se os dados já vêm ruidosos, ele vai gerar um agrupamento ruidoso, né. Tende a convergir para mínimos locais, né, então se tiver digamos, pode ter um conjunto de grupos aqui, numa região menor, e um grupozão maior. Então a tendência é que ele simplifique, gere em dois grandes grupos, né? Ou ele pode gerar nesse grupo maior, dividir em grupos menores também, se K for grande. Mas enfim, ele vai tender a convergir para mínimos locais, né? Então não necessariamente ele vai ser um algoritmo ideal para encontrar agrupamentos em que a distribuição dos dados, né, ela não é tão simples, né? Então ele tende a converger a mínimos locais. De modo geral, ele vai simplificar a forma como esses grupos são formados, né? E outra questão também, então a estratégia de inicialização, né, desses agrupamentos é importante. Então, usando uma boa estratégia de inicialização, você vai tender a ter bons resultados, né? Se você simplesmente inicializar totalmente aleatório, né, fazer um sorteio totalmente aleatório, você pode ter um certo prejuízo aí, a depender de onde esses centroides serão inicializados, né, ou estarão inicializados, ou onde eles começarão. Ok? Então, de modo geral, essa é a ideia do caminho, né? A gente viu um pouco sobre o algoritmo, falou um pouco sobre suas limitações, e é isso, beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.